Saudações, aventureiros! Quem fala é Douglas Quadros, estamos em mais um MRPG Reage. Dessa vez vamos reagir sobre um audiodrama novamente. Mas um audiodrama muito querido pra mim, porque é de um amigo meu. Então, já te peço desculpas pelo vacilo, Castas. Né? O Castas pediu pra mim, pô, vocês reagiram lá sobre o audiodrama dos caras e não fizeram sobre os audiodramas da Tríade. Eu falei assim, tu escutou o nosso react sobre o audiodrama? Porque a gente foi um pouco crítico, né, senhora? Então, assim, bom, ele pediu, mas não só porque ele pediu, né? Já iria fazer de qualquer jeito, mas agora aguente as consequências, né, Karine? Tá falando isso pra mim por quê? Eu sou a pessoa que dei 12. É verdade. Pra Mario. É verdade. Inclusive o nosso reage, que já deve ter saído no momento que a gente tá gravando esse, saiu o trailer depois e confirmou várias teorias que nós tínhamos, né? Achei muito engraçado isso. Sim, mas você tá falando que confirmou várias teorias do D&D. Do D&D. Do D&D. Do Mario a gente não tem confirmação nenhuma ainda, né? É verdade. Mas sim, confirmou várias das nossas teorias. Bom, mas vamos lá, não vamos perder muito tempo, que esse teaser é de 4 minutos e num trailer de 3 minutos a gente demora 30 minutos, né? Você já imagina. Então, vamos embora. Vamos pro trailer. Ouça com fones de ouvidos para uma melhor experiência. Já começamos bem, né? Porque o senhorá pode falar melhor que ninguém, audiodrama é sempre melhor realmente usar fone de ouvido, porque é tenso, né? Apesar de estar cortando um pouquinho aqui, eu percebi agora, mas é isso que tá escrito, galera. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui, gente, rapidinho. Como médico, eu já vi muitos casos ruins. Pessoas com ferimentos horríveis, mas aquilo parecia impossível. Não era uma questão... Tá duplicado o áudio, será? Ou é do próprio audiobook? De quão profundas eram aquelas marcas, mas sim de quanta força foi preciso para rasgar a carne daquela forma. Eu sempre temi o que quer que tenha feito aquilo, por mais que eu jamais descubra o que é. Tá duplicando ou é? Não, eu acho que é do áudio mesmo. Do áudio mesmo. Porque só duplica algumas frases de efeito, né? Bom, apresentando os personagens, né, aparentemente, primeiro ali é um médico que viu alguma coisa terrível, aparentemente, o que é um diferencial, né, desse aqui já de cara. O último que nós fizemos, não sei se a senhora lembra, o grande problema no nosso ponto de vista é que apresentava muito pouco do que a galera podia esperar, ele apresentava mais o clima. Vamos ver se aqui resolve, mas já tá meio que apresentando, né? Então, já tá apresentando o que a gente pode esperar dele. Pelo menos sim. Se confirmar o que a gente tá vendo, é um médico medroso pra caramba e que acabou de sair da faculdade, porque ele tem voz ainda de 17 anos. Coitado do cara. Mas, sim, aí ela faz o cara, né? Mas o problema é que ele tá, parece seguro, ele tá querendo passar uma insegurança, eu acho. Tá? Ele tem uma voz novinha, né? Então não é um médico, assim, super experiente, com tempos... Eu brinquei ali com 17 anos, mas claramente é um personagem novinho, né? Uhum. Bom, vamos lá. É um residente. Às vezes eu tenho pesadelos com o dia que aquele item caiu em minhas mãos. Eu não conhecia metade daquela gente, mas, de certa forma, eu me sinto responsável por aquelas mortes. Ninguém lá sabia sobre o objeto, mas isso não impediu de tornar aquele lugar em uma cena de filme de terror. Tá. Ok. Espero, né, que essa gravação, né, seja mais, tipo, porque eles estão usando algum aparelho ruim para fazer a gravação proposital, né, no caso, tipo, o cara, sei lá, ela tá gravando num rádio amador ou num gravador, né? Uma coisa assim, porque se o audiodrama tivesse, vai ser difícil de ouvir, porque o volume dela pra mim tá muito pior que o do primeiro, né. Então, me deu a sensação de ser proposital, porque parece que eles estão tentando simular como se fosse um documentário, né? Que, sei lá, a pessoa gravou do jeito que deu pra entrevistar o outro, assim. Eu fiquei com essa sensação, que eu tô escutando um documentário. Então, talvez tenha sido proposital, senão realmente o áudio fica complicado, mas por enquanto eu tô gostando muito do clima. Então, espero que tenha sido proposital, porque pra mim tá massa. Sim. Só uma questão, né? Aqui ele tem o suporte visual. Eu só achei que, assim,
As artes estão incríveis, estão fantásticas, provavelmente foram feitas pelo Megistos, eu não tenho certeza, mas imagino que sim, que é da Tríade. Que já ilustrou, inclusive, algumas coisas com o movimento RPG, mas eu não sei se, tipo, a personagem, ela me parece muito mais experiente do que na voz. Então aí nós temos duas opções, ou é, tipo, como eles conheceram o mundo sobrenatural, porque uma coisa que nós não falamos, e é importante, é sobre Ordem Paranormal, né? Ordem Paranormal, o RPG que o Selbit criou, etc. E a ideia é que sempre que tu entra na Ordo Realitas, tu entra porque tu teve algum contato com o sobrenatural, né? Normalmente é assim que tu entra. Então, a não ser que aquele lá seja o primeiro contato que eles tiveram, né? A gravação de primeiro contato, e com isso a gente esteja, como é que eu posso dizer, vendo eles nos dias atuais, mas ouvindo eles no passado, né? Ia ser legal isso. Se não, se é tipo, essa já for a personagem, eu acho que tá tipo um pouco, parece que avançado, sabe? Não sei, mas vamos ver. O outro lado não gosta de deixar testemunhas. Meu trabalho sempre foi lidar com as coisas além da nossa compreensão como mortais nesta terra de Deus. Mas essas coisas, quanto mais eu as estudo, menos fazem sentido. E quanto menos fazem sentido, mais me assustam. Mas eu preciso continuar firme, porque por mais que eu não entenda praticamente nada da lógica por detrás destes demônios, eu ainda sou um dos que... Tá, padre, bem diferentão, né? Sim, não, a arte tá realmente incrível, a gente já consegue ver que ele não é um padre padrão, e aí agora a gente tem alguém que, aparentemente, esse personagem na história é o mais experiente dentro da ordem, assim, né? Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa aqui? Pode passar. Pode passar. Mas a entende. Eu me lembro até hoje do horror. Aquela criatura surgiu do nada e eu lidei com o desespero dos civis despreparados. Eu consegui protegê-los, mas não havia nada que eu pudesse fazer pela sanidade daqueles que presenciaram aquele dia. Eu queria ter feito mais. Tá, pessoas quebradas, né? Já dá pra ver, todos eles têm ali o seu... Aconteceram alguma coisa que traumatizou muito eles. Todos os 4 personagens eu sinto isso. Assim. Vai aparecer mais coisas ainda, a gente tá acho que na metade do trailer, mas me parece que o padre já tinha contato antes, e esse personagem parece que já tinha contato também com alguma coisa antes. Os 2 primeiros me deu mais a sensação que o primeiro contato com qualquer coisa paranormal é o que vai estar na história. Porque esse ele falou, tipo, queria proteger as pessoas, então, não sei, fiquei com a sensação que talvez ele tivesse algum conhecimento prévio. Pode Até ser. aqui, muito interessante. Que ele protegeu as pessoas, né? Não foi uma coisa... Minha família estuda o outro lado há gerações. E até hoje não compreendemos a loucura e a infinitude do que está além da membrana. Quanto mais me exponho ao terror do paranormal, menos consigo entendê-lo. Ele deseja minha mente e constantemente tenho que lutar contra sua influência. Um dia, eu talvez perca este duelo. E esse é o meu maior medo. Aí nós temos o personagem que estuda o outro lado desde sempre, né? Tá? É muito importante, eu acho que em qualquer história, que pelo menos um dos personagens não seja um completo orelha, né? Alguém precisa, não porque o narrador precisa botar um NPC, mas eu acho que em uma história onde você está fazendo um audiodrama é sempre importante que seja alguém que tá ali, que não é simplesmente um aleatório que vai vir contar tudo e sair, sabe? Interessante, muito interessante essa divisão. Sim, a gente precisa que os outros personagens sejam orelha desse, né? Então a gente precisa de um personagem ali que vá contando, né? Porque normalmente a jornada do herói é descobrir um mundo novo, né? E aí, pra descobrir esse mundo novo, alguém precisa te contar também, né? Porque precisa ter essa persona ali. Com certeza. Tá acabando? Não. Sim. Mas não, tem mais coisa. Ainda tem uns. E tudo isso
todo esse medo vai parecer o paraíso quando eu começar. Porque eu vou matar vocês. Mas antes, eu partiria as suas mentes e mostraria a vocês a verdadeira dor, o verdadeiro terror. E tudo isso fará vocês abraçarem a morte como se isso fosse um ato de piedade. Vocês temem o outro lado, porque ainda não viram o que eu posso fazer com ele. É isso então. Bom, vamos para as críticas, né? Começar com as críticas antes de eu falar nota, coisa do tipo. Esse parte final que apresentou o narrador, né, já mostra que o estilo de audiodrama que eles vão montar vai ser aquele estilo mais parecido com o que o Nerdcast RPG utiliza, onde tem um narrador realmente, né, ativo, e não é simplesmente uma história sendo simulada ali, né? Vai ser provavelmente um RPG, provavelmente terá rolagens. O Casta, eu tô falando isso porque eu sei que eles já fazem, mas baseado no trailer também dá pra ter esse sentimento, porque eles apresentaram um narrador. Só acho que um dos problemas que eu falaria aí pra mim, não é um negócio pesado, de culto, das trevas, etc, mas eu acho que deveria ter um aviso de mais de 18 anos no trailer ou então no título, né? Não tem em nenhum momento. Eu, particularmente, não sei se o YouTube já me liberou porque eu já sou maior de 18 anos, o meu cadastro já tem como maior de 18 anos, porque tem isso também, né? Alguns vídeos que tu bota mais de 18, o YouTube já bloqueia. Pode ser que isso tenha acontecido, mas ainda assim eu acho que um trailer com... já que ele botou um aviso de coloque os fones de ouvido para melhor experiência, poderia ter assim, ó, aviso de gatilho de XYZ, qualquer coisa do tipo, porque, pô, se eu tô vendo com meu filho, né, ou qualquer coisa do gênero, pode ser que a pessoa fique um pouco traumatizada. Não era o ideal, né, Ordem Paranormal Legião é um jogo de terror, mas ele pode ser jogado sim por pessoas que menos de 18 anos, não tem, se não me engano, esse tipo de restrição. O jogo deles, eles tentaram ir para um lado mais pesado, né, pelo que eu consegui sentir a atmosfera, deve ter algum serial killer que vai fazer coisas terríveis com eles, né? Então, eu acho que isso seria um aviso que seria adequado nesse primeiro momento, né? Karina, como psicóloga, o que tu acha disso? Assim, eu concordo que é bom ter um aviso. É claro, né? A gente tá falando de um conteúdo que normalmente as pessoas vão chegar nele já sabendo minimamente algumas informações, né? Então tu não vai assistir um negócio que tem escrito Ordem Paranormal sem nenhuma informação e achar que ali vai ter algo super leve, né? Pelo próprio tema, a gente já sabe que vai ter algo pesado, mas eu acho que é importante sim. E alerta de gatilho é sempre bom, né? Eu achei essa parte final ela bem intensa, eu gostei muito, mas de fato ali é um aviso de que vai ter uma sonorização de uma cena mais violenta, é importante. Então, porque o gatilho ele pode gerar, a gente fala muito gatilho assim, tipo, a gente pensa, dá uma coisinha ruim, não, mas ele pode gerar uma crise de pânico, né? Então, assim, pode ser que ali aquela cena engatilhe algo em alguém, então é importante avisar, é importante ter a idade pra gente não ter crianças escutando de fato. Então, muito bom os pontos. Sim. Senhora, a parte de sonorização de todo ele, né? Mas depois a gente vai falar de notas, mas dessa parte final, o que tu achou assim? Que teve Os outros eram um trabalho de áudio mais simples. Esse final, ele realmente veio vindo, né? Ele vinha e voltava como se tivesse alguém atrás da gente. O que tu achou dessa... Se não me engano, foi o que eu comentei no último reage que a gente fez, né? Que eu participei, que eu tinha sentido falta justamente disso, de um ápice aí na chamada, de um ápice no próprio trailer. A gente vê muito no cinema, eu comentei essa frase, inclusive, no último, porque ele vinha, né, naquela sequência de tensão / terror, aí de repente vem com esse ápice de grandeza, né, que gera essa expectativa. Eu gostei muito desse artifício usado, é uma coisa que eu senti falta no trailer que a gente viu anterior, que eu nem me lembro de quem era, que a memória não ajuda, mas eu gostei bem desse ápice final aí. Show de bola. Nossa, muito bem colocado. E eu realmente, assim, pra mim era um teaser até entrar essa parte do narrador.
é muito legal que traz os personagens, mas eu não conheço esses personagens, então eu me importo pouco com eles, assim. Sim, exato. Então eles dão o tom da história, eles vão te mostrando, vão te gerando perguntas, né? Coisas que a gente foi pensando, esses dois talvez não conhecessem, essa pessoa vai ter tal coisa, parece interessante, mas quando terminou os personagens eu ainda não sabia sobre o que era essa história. E aí quando entra o narrador, aí sim eu falei, agora eu quero escutar esse negócio, agora eu fiquei com vontade de saber que história é essa. Uma preocupação é que isso acontece depois de muito tempo de teaser, né? Porque hoje em dia 1 minuto e pouco já é muito tempo. Então, talvez tenham pessoas que não terminem, não cheguem nessa parte, né? Então, se a pessoa não tiver a experiência completa ali do trailer, ela pode acabar não pegando a melhor parte, não gerando tanto interesse. Mas a experiência completa de escutar tudo, nossa, sensacional. E as imagens também, né, que complementam. Porque na hora que a gente escuta o narrador, não tem ninguém, é só uma sala e parece que tu tá escutando ele atrás, né? Então... Eu senti falta só de passos, sabe? Se os passos estivessem acompanhando a voz, aqueles passos ecoando assim, sabe? De repente passando por um vidro, uma coisa assim. Porque daí ia ter... Tipo, a gente já tem essa sensação de que tem alguma coisa atrás da gente, pra lá e pra cá. Mas daí esses passos do caminhar ia ser bem da hora também, né? Nossa, ia ter ficado assim... ia ser, aí tu ia sentir que tu tá dentro do negócio. Exato. Teria sido uma experiência completa mesmo. Sim. Mas não que isso seria só pra dar o 12, né? O mais perto do 12, vamos dizer assim, né? Mas em si eu achei, falando como editor agora, né? Não de áudio, mas a parte de quem cuida dos bastidores, o que vai, o que não vai, os encaixes, eu acho que não vou dizer que foi uma falha, mas ali botou a sonorização aqueçã, né? Tipo, antes de entrar o narrador. Me parece muito aquele bagulho de somente nos cinemas. Daí começa, tem uma partezinha final do trailer. Mas isso talvez, sabe, tipo, não sei se foi uma boa escolha. Porque ele me pareceu, sonorização, tanto que eu fui ver, já acabou, sabe? Fui com o mouse em cima e verificar se ainda tinha mais, não, ainda não acabou, a gente ainda comentou isso, né? Então, não sei se isso foi uma boa escolha. Talvez se eles tivessem colocado, tipo, não sei, alguma transição, às vezes colocar alguma cena, ou tipo... alguma coisinha dizendo que ia continuar, não sei, mas tinha que ter alguma coisa ali. Eu entendi que foi um corte pra fazer uma outra parte, mas sei lá, achei que podia ter sido feito de uma forma que trouxesse mais naturalidade pra continuação, né? Que vai perder pessoas ali, né? A gente vai ver o gráfico, tipo, vai crescendo e ali vai chegar num pico de queda e algumas pessoas só vão continuar. As pessoas têm essa mania hoje em dia, né? Arrasta pra cima, vai pro próximo vídeo, esse tipo de coisa, né? Não gerou engajamento ali com 1 minuto, já era, né? Por isso a minha preocupação ali de a parte sensacional tá só lá no final. São 3 minutos, então pode ter essa perda ali de pessoas também. Mas esse momento que tu falou é isso, assim, eu achei que o vídeo tinha terminado mesmo. Então a gente comentou e dá muito a sensação, porque para tudo, assim, né? Então acho que uma transição teria ficado muito melhor. Com certeza. Bom, mas... vamos falar agora de tecnicidades. Consegui. Aê! Show. Senhora, de 1 a 12, qual é a nota aí, baseada no trailer, pra Ordem Paranormal Segredos Atrozes, do pessoal da Tríade Geek e RPG? Esquecendo que tu conhece o Castas, né? E considerando que tu não conhece o editor, mas que tu precisa julgar as pessoas como um bom idoso, né? Que julga as pessoas. Mas é o nosso papel aqui hoje, tanto tá no teu lugar de fala e no lugar certo. Então, diz pra gente aí qual a nota e o que tu achou. Eu gostei bem, mas assim, teve alguns pontos que me chamaram a atenção e de certa forma até causaram um pouco de incômodo. No comecinho ali a gente não sabia se era uma falha da nossa internet, se era um efeito proposital, se era eu acho que alguns efeitos são bem delicados de usar, né? Porque a gente vê funcionando, às vezes, feito, por exemplo, num cinema onde tem o especialista em som formado em Massachusetts, Ohio, e revisado por não sei quem, aí você vê e fica incrível. E aí na cabeça da gente que é editor, assim, é um delay, é só um eco. E às vezes não é só um eco, entendeu? É uma coisa que foi estudada, pensada, etc. Para mim, não ornou muito ali com a proposta aqueles ecos no começo. Outra coisa que me deixou um pouco na dúvida foi a voz da primeira personagem, a segunda, no caso, né? Interpretada pela Adri, foi a segunda personagem apresentada. Segunda personagem apresentada, que aí não sei se o áudio dela foi gravado naquela qualidade, se era
eu roubei um pouco no jogo, porque é o seguinte, eu usei o artifício visual. Na hora que você vê a personagem, ela tem, se não me engano, um rádio comunicador pregado aqui, né? Aí, colado, adaptado na roupa ali. Eu falei assim, pode ser que seja essa a ideia, né? Ou o áudio foi gravado com um pouco de complicação e aí usou-se o artifício, né? Aí talvez foi até muito bem usado. Mas aí tem que tomar esse cuidado, quanto ela participa, o quanto pesa esse áudio dela, o quão importante se é só aquele trechinho ali, se é só uma comunicação momentânea, e pode ser que seja um complicador também. Sim. Falando em áudio. Não, e assim, desculpa te interromper, Sioná, mas para complementar, é até um cuidado que a gente tem quando a gente fala de Twitch, etc., de produção de audiovisual. Às vezes a galera se preocupa muito em ter uma câmera de qualidade, e mesmo para vídeo a gente prefere que uma pessoa tenha um áudio de qualidade do que uma câmera de qualidade, porque atrapalha muito mais tu não conseguir ouvir o que a galera tá falando, né, escutar de uma forma que te deixe, sei lá, sabe, tipo, não é legal ouvir um negócio chiado ou longe ou baixo, então assim, sempre tomar esse cuidado. Então assim, já saíram os episódios, né, a gente vai poder conferir aí no futuro como é que foi, se foi proposital ou não, mas eu espero que eles tenham tomado esse cuidado e que isso tenha sido proposital, ou na pior das hipóteses, um erro que gerou uma voz, como o senhor falou, com artifício de ser meio que um walk-talk, mas que isso não vá pro jogo, né, porque daí no jogo não é possível ouvir 1 hora daquele áudio, né? Mas senhora, continua aí. Mas no geral, igual por exemplo, fica o elogio àquele final ali, né, aquele ápice, apesar daquele detalhe também que me chamou a atenção, citado por você e pela Karina também. Acho que eu cheguei até a perguntar, né? Acabou? A gente via lá na barra, ainda faltava, acho que quase 1 minuto, ou mais de 1 minuto ainda. Esse é um artifício também a ser usado com muito cuidado, né? Assim, o silêncio faz parte da cena, inclusive em audiodramas, né? De repente, um momento de tensão ali, um reflexo ali, uma reflexão do que está por vir. Mas ali, como estava casando áudio e vídeo, né? Estava realmente audiovisual. A tela ficou preta, um silêncio, eu falei, acho que acabou, né? Mas enfim, mesmo assim, no final, o ápice, eu gostei bem daquele impacto ali, naquela música de impacto. A primeira trilha também eu gostei bastante, uma trilha de tensão achei que ela foi bem usada também. Para não falar que eu sou ruim, que eu sou muito mão aberta, né? Para tentar dosar os dois lados, eu vou ficar com um 9. 9. De nota. Então, 9 Nem de sei se 12. eu tava começando as notas, mas... Não, sim, é isso aí. Então 9 de 12 pro senhor aí. Foi uma boa nota. Excelente nota. Show de bola. Karina, e você, Karina? O que você achou aí no geral? Deu vontade de ouvir? Não conhece Ordem Paranormal, imagino, né? Então já conta aí, você já passa a nota pra nós aí. Não conheço. Assim, não. O nome ele é muito autoexplicativo, né? Então eu sei que a gente. Eu já tinha, assim, escutado sobre a Ordem Paranormal de nome, mas eu não conheço o suficiente, então não sei como é que funciona o jogo, nem nada. E mesmo assim, gostei muito, assim, muito, muito, muito. Então, acho que é um conteúdo que é facilmente consumível por quem não consome as outras coisas, isso eu gosto bastante. A minha maior referência, sem dúvida, é os Nerdcasts do Jovem Nerd, porque escutei bastante, apesar de daí, assim, ser algo que eu já consumia muitos conteúdos deles, e fiquei com muita vontade de escutar esse, assim. Então, alguns pontos que eu também escutei e também achei um pouco estranho, tipo, os ecos, eu também não curti muito. Acho que se fosse um eco, podia ter um sonzinho que mostrasse que deu um erro, coisas que deixassem a experiência mais suave, né? Não sei se precisava ser silêncio na transição, podia ser uma música de tensão nas transições, mas são detalhes muito técnicos que não impactaram tanto a minha experiência. O que mais impactou a minha experiência foi aquela virada que tem no teaser ali, que a gente vai para uma parte onde entra o narrador e entra muito bem. E deu muito essa sensação de que a gente estava ali dentro, e eu achei isso magnífico, assim. Então, de nota, eu vou junto, assim, eu vou no 9, porque eu acho realmente que dá muita vontade de escutar, e eu não costumo escutar tantos audiodramas, e esse eu fiquei, tá, ok, eu acho que eu vou dar uma chance, deixa eu ver pelo menos um episódio disso pra ver pra onde vai, que história é essa. Então me gerou bastante desejo de ver, assim, de escutar. Então achei que foi um trabalho muito bom. Show de bola. Show. Eu tenho só uma observação rápida sobre o narrador, que assim, a impressão que eu tive, né? Aí não sei de novo se foi proposital ou não. Eu não sei se alguém conhece quem é o narrador, assim, de conversar, de falar com ele, mas me deu uma impressão meio Coringa. Aquele louco, assim, meio estilo Coringa, entendeu? Uhum.
Gerou um baita medo. Eu realmente pensei, esse cara é maluco. Sim. A gente tá em perigo, sabe? Me deu essa sensação, assim. Eu acho que vai dar pra ver no trailer que a minha cara muda. Assim, eu falo, eita, agora deu ruim. Então deu essa sensação, assim, de maluco completo. Sim. Bom, Douglas, e agora é a tua vez. Eu quero que tu me conte qual que é a tua nota. Conta pra gente. Então, Castas, me desculpa, já antes de qualquer coisa, não, brincadeira. Não, assim, eu até vou ser um pouco contrário a algumas coisas que a senhora disse, mas eu tô tirando informações da minha bunda, né? Então, sou editor de áudio nem nada do tipo. Mas, por exemplo, aquela primeira música do começo, ela mais me incomodou do que me deixou na expectativa. Talvez isso seja proposital, sabe? Mas ela me incomodou. Tipo, se essa música ela é utilizada durante o jogo, talvez eu pare de ouvir, porque, tipo, eu sou sensível quando eu tô ouvindo as coisas. Brincadeiras à parte, mas assim, algumas músicas me incomodam, não sei se é uma coisa muito pessoal, não sei o que é, mas algumas músicas me tiram da atmosfera e me fazem sair. Era uma música que tava, tipo, tendo uns glitches, assim, sabe? Tipo, meio que pra atrapalhar mesmo. Talvez seja a intenção. Mas eu acho que isso, pra mim, Douglas, isso gerou uma experiência ruim nesse começo, tá? Mas foi só no começo onde nem os personagens ainda estavam sendo apresentados direito. Foi bem naquele iniciozinho, né? Outra coisa, né, sobre a questão daquelas falhas ali no primeiro personagem e tal, que a gente até achou que podia ser algum problema aqui na gravação. Aquilo ali eu até pensei, putz, isso dava pra ter resolvido com um piscar da tela. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá olhando no YouTube. Mas esse mesmo teaser foi pro Spotify. E eu não sei se lá foi com vídeo, não sei dizer. Mas eles usam outras ferramentas de podcast, como por exemplo o próprio Orelo, né, que não tem. Então, não daria pra usar um elemento visual. Até mesmo a senhora falou, né, do walk-talk que tava no braço esquerdo da personagem da Adri ali. Então, assim, ali eles talvez possam ter usado como suporte, poderiam ter usado isso como suporte, mas não seria uma solução válida para todas as mídias, né? Sim. Então, tem isso também. E outra coisa que me incomodou, né, como eu já tinha falado, foi aquele espaço, né? Ele acabou, não acabou, né? A gente ficou um pouco assim. E por final, a coisa que mais me incomodou, e esse é o maior medo que eu tenho quando a gente fala de audiodrama, aqui, narrador, eu esqueci o nick dele lá, esqueci, desculpa, mas me parece que ele tá lendo um texto, ele não conseguiu me passar uma coisa de naturalidade. Eu não sei se é porque talvez às vezes o sotaque dele é de falar muito correto, mas várias partes ele usava as palavras como se tu estivesse lendo uma redação, sabe? Isso me incomoda um pouco quando eu tô escutando um audiodrama. Eu sei que ninguém é ator, quer dizer, talvez sejam atores ali, eu não conheço todo mundo, mas tipo, quando a gente vai jogar RPG ninguém é ator e tal, mas eu sempre tento falar com naturalidade as coisas, né? Pra não ser aquele bagulho novela da Globo, sabe? Onde a Karina sabe melhor que ninguém aí, que todo mundo fala o português correto ao extremo. No passado, né? Imagino que hoje em dia essas coisas já mudaram um pouco. Mas então, Mais ou menos, mais ou menos. A gente tem português correto, a gente tem regionalismos errados, então frases que é falado 500 mil vezes, que na verdade as pessoas não falam daquele jeito. entendi. Então, sou estranho, né? Eu acho que só não sou estranho quando a gente não conhece. Sim. Então, quando é aquela novela que passa em Florianópolis, que só teve uma até hoje, nossa, eu falo assim, da onde que essas pessoas estão em Florianópolis? Sim. Bom, mas então isso me incomodou um pouco. Mas assim, o texto em si tá muito bem escrito, né? Eu pediria pra ele gravar mais algumas vezes com um pouco mais de naturalidade, se eu fosse fazer a parte, né, de edição, de editorial, né, tal. Então, mas não é nada que vá abaixar muito a nota, porque a forma como foi editado ficou muito bom. Assim, o som ficou muito bom, me deixou com apreensão, só que quebrava cada vez que ele falava sei lá, fomos até aquele canto escuro, encontramos, sabe? Tipo, agora não tem nenhum exemplo, mas isso me incomodou um pouco. Então, foi mal, mano. Não é uma crítica pessoal, mas, né? Tudo bem. Eu preciso falar o que me incomoda. Esse é o meu papel aqui. Mas isso também é uma percepção pessoal, né? Porque pra mim isso soou como o cara sendo mais psicopata. Porque na minha cabeça, essas estranhas. Eu não fiz essa super análise, tá? Mas agora, te escutando falar, eu pensei, será que não foi porque isso é usado, às vezes, como um recurso para um personagem, para destacar um personagem diante dos outros? Então, como tu falou, pode ser proposital ou não, mas pra mim, eu acho que esse foi um dos fatores que me fez pensar nele como perigoso. Entendi. Não sei qual que é a associação entre falar correto e ser um vilão da Disney ou um vilão psicopata de filmes, mas aparentemente no meu cérebro é assim. Entendi. Até pegar o próprio Sheldon, né? Que ele fala que tá um passo de ser um vilão, né? Todo mundo sabe disso. Mas a fala é extremamente correta. Bom, não sei.
Mas isso me incomodou, né? E eu preciso... A análise da Karina, sabe o que me lembrou? Um personagem recente aí do cancioneiro popular brasileiro? Okay. Aquele Givaldo. Vocês sabem lembra quem é o Givaldo? Acho que é de Brasília, um que era morador de rua e depois voltou pra rua. O morador de rua que foi pego no carro com a mulher lá. Isso. Uma mão no volante, a outra no carinho, né? Isso. Algumas entrevistas dele, apesar dele falar errado... A frase que ele usou, desculpa. Ele ficava tentando forçadamente ser extremamente correto, assim, né? Sim. Aí falava uns tem totalmente errado, mas ficava tentando... Sim. Ser formal, clássicos. Né? Sim. Desculpe os advogados, mas a famosa fala de advogado. Ou de médico. Mas eu acho que quando a pessoa usa isso dentro de um personagem que é pra causar estranheza, o Sheldon é um ótimo exemplo, né? É para o personagem ser estranho, às vezes é para o personagem ser mais formal, ou para tu escutar e ele não soar como natural, porque, por exemplo, alguns psicopatas são retratados como não tão naturais, né? Tipo, ele tem uma estranheza ali no ambiente. Esse pode ser um bom recurso. Então, acho também que essa percepção, ela pode ser pessoal, mas isso não quer dizer que tu não tenha que dizer ela, né? Na verdade, a gente tá aqui falando das nossas percepções pessoais mesmo. Sim. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Sim. E pode incomodar muitas outras pessoas, porque, de fato, natural a fala não estava, né? Sim. Bom, mas, de qualquer forma, né? Isso só vai atrapalhar o 12. Eu vou estar junto com vocês, acho que é a primeira vez que nós vamos ter uma unanimidade aqui. Eu vou dar 9 também. Me deixou bem pilhado pra ouvir. Eu já ouvi o podcast deles, o audiodrama deles no cenário Diamond, de Trevas. Eu achei muito legal, acho que vale a pena. O material que eles fazem... o primeiro que eles fizeram foi o pior de todos, e isso é ótimo, porque quer dizer que eles estão evoluindo. E mesmo o pior de todos é completamente audível, não é um equívoco, né? Você não vai perder tempo ouvindo, é muito legal. Pra quem gosta de League of Legends, eles já fizeram um de League of Legends, foi o primeiro. E eu não gosto de League of Legends, talvez seja por isso que eu não ouvi, mas o segundo que eu ouvi, que foi de Trevas, eu achei sensacional. Aconselho vocês a ouvirem também, ele é bem pesado, mas Trevas é um cenário pesado, né? E esse de Ordem Paranormal me deu bastante vontade de ouvir. Então, isso pra mim significa que foi bem feito. E bom, então é isso. Essa é a minha nota. Eu espero que ninguém fique chateado com a gente, né? E eu espero que vocês também, né, escutem e deem a opinião de vocês, mandem aí nos comentários o que vocês acharam, curtam esse vídeo se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam com a gente, curtam o vídeo também e comentem que não concordam com a gente, né, sempre muito importante lembrar que você precisa se inscrever no canal, clicar no sininho para saber quando a gente lança coisas novas, e mandar nos comentários aí o que você quer que a gente reaja. A gente ainda tá aguardando vocês desafiarem a gente aí, quero ver desafiar a gente a reagir a umas coisas bizarras aí. Por favor, tá? Que não seja o que eu considero bizarro e o que o Douglas considera bizarro é bem diferente. Então, vocês podem agradar um de nós e desagradar completamente o outro. Isso vai ser muito legal. Então, por favor, tragam coisas bem diferentes pra nós reagirmos. É isso aí. Então, a gente se vê no próximo MRPG Reage. Valeu, falou. Valeu, galera. Eu preciso mutar as abas aqui da janela da Camila, que ela deixou o WhatsApp aberto. E daí... Bom, acho que não parou a gravação. Bom, então beleza, vamos continuar. Daí esse comecinho vai ficar... Tudã, sabe aquele barulhinho chato? Mas faz parte. Depois eu mando desculpas na hora da edição. Vamos continuar.